hoje, quarta-feira, pessoal. Hoje temos rodada do Campeonato Gaúcho, Cruzeiro Internacional lá em Gravataí. Bota aqui para nós, Jade. Compartilha aqui. Em Gravataí e Grêmio e São Paulo de Rio Grande. Antes de nós apresentar o nosso ilustre convidado, Rodrigo Mendes, aí, o grande craque do Grêmio, aí, tem uma história aí pelo Grêmio, os clássicos grenais, Rodrigo, nós te convidamos também, além de tu falar do teu trabalho, tu desenvolve aí no Futebol 7, né, Rodrigo? E também no clássico grenal, tu já foi personagem desse clássico e te vi jogar, é um prazer estar contigo aqui te entrevistando. O nosso WhatsApp é o 519817126624. O telefone é o 5140661066. O site é www.radiownews.com, a fanpage Rádio W News. O aplicativo tudo junto, bem leve, Rádio W News. O técnico de mesa é o Jaderson. Bom dia, Rodrigo Mendes. Bom dia, Paulo, tudo bem? Obrigado por me receber aqui no programa. É um prazer estar falando com vocês aí, contar um pouco da minha história. E o prazer é todo nosso também, Rodrigo. E eu tive esse prazer de te ver jogar. É que eu não residia na época aqui, mas às vezes quando eu vinha a Porto Alegre, às vezes assistia os clássicos grenais e tive o prazer de te ver jogando aí pelo Grêmio, aí nos clássicos grenais. Até tu fez um gol em 2002, se não me falha a memória, num dos clássicos que eu assisti. Isso. Campeonato Brasileiro de 2002. Isso. Foi no último minuto, né, Rodrigo? Não, tinha uns 30 e poucos minutos do segundo tempo. 30. Tá. O goleiro era o Klemer. Eu só não lembro da escalação. Depois tu acha pra nós, Jades, por gentileza. Essa escalação do clássico 2002 do Campeonato Brasileiro daquela época foi 1-0 pro Grêmio. Um gol do Rodrigo Mendes. Depois tu acha pra nós aí na... Rodrigo Mendes, daí que eu tava olhando aqui, depois até tu me corrija, que às vezes estas informações da Wikipédia a gente, vamos ver se está correto aqui. Tu foi campeão carioca em 99 e 2000, né? Foi campeão da América do Sul, foi pelo Flamengo. Em 96, né? Também, 99 e 2000. Isso, foi pelo Flamengo, né? Pelo Flamengo. Pelo Flamengo. Da Mercosul também. Da Mercosul, a Taça Guanabara, 95 pelo Flamengo também. Isso. A Taça Rio, Taça Rio. Cidade do Rio de Janeiro, 93. O troféu Raul Plasma também foi pelo Flamengo. Tudo pelo Flamengo. Campeonato da Capital, 93. A Libertadores foi pro... A Libertadores eu não fui campeão. Eu cheguei 2 vezes na semifinal com o Grêmio. Na semifinal. Em 96 e em 2002. Tá. Tu nasceu em 75, os grandes o time que tu atuou foi o Grêmio, né? O Algarrafa Esportes Clube. Algarrafa é do Catar. Al Ain dos Emirados Árabes. Kashima Antlers do Japão. Oita Trinita do Japão. Flamengo, Guarani, Atlético Paranaense. O Grêmio. O Fortaleza também. E o Novo Hamburgo, onde eu encerrei minha carreira. Tu encerrou no Novo Hamburgo, né? Isso. E tinha uma coisa, Rodrigo, nessa tua época, tu estava no Novo Hamburgo não chegou na semifinal? Nós chegamos na final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, contra o Grêmio. Vocês não tiraram o Inter naquela época? Sim, tiramos na semi. Aqui, né? 1-0, né? Gol do Chicão. Do Chicão, eu lembro. Aí perdemos de 1-0 pro Grêmio. Gol do Ferdinando de falta. Ferdinando, é verdade. E me diga uma coisa, o Rodrigo, e essa tua opção de vir morar aqui em Porto Alegre, que é a sua esposa daqui, sua filha, assim, tu assim, pra ficar aqui em Porto Alegre? Na realidade, Paulo, foi uma escolha mais familiar. Minha esposa é do Rio de Janeiro também. A gente sempre morou no Rio, né? Mas já estamos em Porto Alegre desde 2009, então são quase 9 anos já aqui. E a oportunidade que eu tive de ir embora para o Rio foi quando eu encerrei a carreira em 2011. Só que os meus filhos já estavam super adaptados no colégio, já estavam há mais de 5 anos no mesmo colégio, e a gente optou por ficar aqui. E aí, nesse momento, eu estava encerrando minha carreira e comecei a fase de transição, né? Aí entrei na faculdade, fui cursar administração e marketing, aí passei mais 4 anos estudando, aí montando meus projetos. E aí agora eu montei um projeto de longo prazo, né, que é o centro esportivo, então agora
não tem pelo menos um pensamento próximo assim de me mudar de Porto Alegre, por enquanto. Isso é muito importante, Rodrigo. Isso é um exemplo, viu, Jadson, para essa juventude que está começando o futebol, né? De sempre ter um horizonte posto ao fim da carreira, estudar, né, Rodrigo? Né? Porque muitos jogadores, infelizmente, né, Rodrigo, a gente vê muitos jogadores que, infelizmente, né, por detalhes que a gente não sabe, às vezes, se perdem na carreira, né, e a gente fica, em final de carreira, às vezes triste para alguns, a gente fica de muitos que eram meus ídolos, aí a gente fica triste, mas ainda bem, né, Rodrigo, tu e vários também, que a gente sabe, né, quando terminam a carreira, estudam, fazem os seus projetos, suas empresas. E esse teu centro de treinamento é só o Futebol 7, Rodrigo? Por enquanto, sim. É um complexo esportivo ali na Zona Norte, né, na Aritarragua. Aritarragua. A Zona Norte precisava de um empreendimento assim, então a gente chegou com um terreno, uma localização bem estratégica, né? Ali na Tarragua a gente consegue ligar é um eixo importante da cidade, liga Protásio a Baltazar, e a gente está muito próximo da Cachoeirinha, das cidades ali, né, e pega toda a zona norte de Porto Alegre. E hoje sim somente voltado tanto às competições de futebol 7 quanto à locação, né, mas depois a gente vai estar agregando, além de outras modalidades, como o beach tênis e o vôlei de praia e o futevôlei. E a minha ideia também é colocar algumas quadras de tênis lá, num projeto de expansão. Então é poliesportivo. A ideia é que seja. Que bom, Rodrigo. E tinha uma coisa, tu tem acompanhado futebol, assim, tem ido aos estádios? E dos estádios não, tenho observado mais pela televisão mesmo, até porque o centro esportivo me ocupa bastante, e eu tô lá sempre também, então... Tu não vai assim muito na areia, mas alguns jogos de sessão tu vai, né? Às vezes, por exemplo, essa da Recopa, tu chegou aí? Não, eu tava trabalhando. Mas assim, às vezes como convidado, como comentarista, eu vou às vezes. Tu comenta pra TV pra Rádio do Grêmio? Pra Rádio do Grêmio, Até eu vi esse tempo, encontrei o Mazzaropi lá. Isso, o Maz e o Carlos Miguel, eles fazem parte da equipe. O Carlos Miguel. E me diga uma coisa, Rodrigo, e tu teve num período do Grêmio, pelo que eu vi aqui, que o Grêmio ele ganhou o último título em 2001, né? A Copa do Brasil. Tu estava nesse time, né? Sim. Nesse time, foi 5-1, não, 3-1, né? Desculpe. Lá em São Paulo, né? Tava o Paraíba, o Marcelinho Paraíba. Teve um AVC nele, né? Isso, mas parece que ele não teve sequelas nenhuma. Eu vi alguma coisa na internet. Na realidade, Paulo, foram 5 passagens pelo Grêmio, né? 5, né? Eu lembro. Foi em 96. O Paulo Nunes jogou, né? O Paulo Nunes, aí eu fui campeão gaúcho em 96, ali contra o Juventude. Lembro. Em 98, que eu fui o artilheiro do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Também. A gente chegou às quartas de finais contra o Corinthians também, que foi campeão. De 2000 até 2002, quando a gente teve aquela equipe do Tite, aquela equipe sensacional, que foi destaque em várias competições, né? Isso, é verdade. Fomos campeões gaúchos, campeão da Copa do Brasil. Aí eu tive a oportunidade de ser o artilheiro da Libertadores, né, em 2002. E em 2007, quando eu voltei para o time do Mano, né? Só que daí eu tive uma lesão no joelho e só voltei a jogar em 2008. Aí foi a minha última passagem pelo Grêmio. E depois tu foi para onde, Rodrigo? Em 2003, quando eu saí do Grêmio, eu fui para o Japão, uma segunda passagem pelo Japão. E dali eu fui pro Al-Ain, dos Emirados Árabes, onde eu tive a oportunidade de ser campeão do país e campeão da Ásia, né, que tem o mesmo peso da Libertadores nossa aqui. Só não disputei o Mundial porque esse novo modelo de Mundial com 8 equipes começou no ano seguinte. Você não podia ter disputado o Exatamente. Mundial do clube, né? E aí saí do Al-Ain e fui pro Al-Garrafa, onde eu fiquei 4 temporadas lá. E aí também fui campeão 2 vezes do país e minha carreira na Ásia foi muito boa, muito vitoriosa, graças a Deus. Ô, Jadson, por gentileza, tu vai no YouTube, procura esse Grenal aí pra mim, por gentileza, do 1-0, que acabou de 2002 pra mim, por favor.
Rodrigo, aí quando tu veio de lá, tu veio pro Grêmio de novo ou tu já foi direto pro... Eu cheguei, eu até tive uma proposta do Corinthians em 2007, né? E era até o Carpegiani, que era o treinador do Corinthians. Eu já tinha acertado tudo com eles. E aí, no meio da semana, aí no final de semana, o Corinthians perdeu, o Carpegiani caiu. E aí não concretizou a contratação. Daí eu acabei vindo pro Grêmio, novamente. Para substituir o Carlos Eduardo, na época, que estava indo pro Hoffenheim. O Carlos Eduardo. Não sei se ele voltou lá pro exterior, não fiquei mais sabendo dele. Me diga uma coisa, Rodrigo, daí o Grêmio daquele teu período ali, claro, por exemplo, o Grêmio teve aqui caiu pra segunda. Achou aí, Jadson? Deixa eu confirmar que esse aqui. Esse era, Rodrigo? Não, acho que não é esse jogo, não. 1x0? Esse aí? É o Clêmio, tá certo. Tava com esse boné aí, lembro, tá certo. Vê se tu acha o gol do Rodrigo Mendes pra nós aí, Esse é mesmo. Eu tava nesse jogo. Esse foi um jogão. Um jogão de bola, eu me lembro desse jogo, né? Foi um jogão, pá. Você já que não sabe o pessoal de casa também, né? Eu mostro aí pros torcedores do Grêmio, por gentileza, gente. Chegando no isqueirão, né? Não posso deixar de mostrar, né? O Clêmio, o dia técnico do Brasil de Pelotas. O Grenal ele é muito importante para o atleta, né? Tanto positivamente quanto negativamente. Ele marca muito. E tu sabe, tu falou tudo, Rodrigo. Eu já vi jogador que se consagrou no Grenal, já vi jogador que se desgraçou no Grenal. Um exemplo com um grande goleiro, o Rodrigo Mendes. Vamos dizer assim, um dos maiores goleiros aí do nosso futebol gaúcho. Mas o Grenal não ia bem. O Tafarel sempre dava um problema, ele tomava frango no Grenal. E claro, salvou o Brasil, foi nos pênaltis, ele teve um grande nome na seleção brasileira. Mas no Grenal não sei o que aconteceu com o Tafarel, né? E já vi goleiros que já inclusive encerraram suas carreiras na dupla, né? Jogadores também, né? Enfim, é um jogo assim. Tinha uma coisa, Rodrigo, agora vamos falar um pouquinho do Grenal. O que é lá dentro, Rodrigo? Como é que vocês sentem antes a adrenalina do clássico? Dá nervosismo, Rodrigo? Como é que é? O clássico é como qualquer outro jogo importante, né? E o Brasil é cheio de clássicos. Eu tive a oportunidade de disputar alguns importantes. E o Grenal foi um dos mais importantes, se não o mais importante, como o Flamengo e Vasco também, o Atletiba, né? E entre outros clássicos nacionais, como o Flamengo Cruzeiro, Flamengo Corinthians, né? O Grenal ele tem um peso muito grande pela tradição, né? Pela tradição gaúcha aqui. E o atleta que vem para cá, ele tem que aprender, né? E até mesmo estudar sobre essa tradição. Então, porque isso faz parte do cotidiano. Em outros lugares, como São Paulo, nos grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro, você não tem só 2 clubes grandes, você tem mais, né? Você tem 4, em São Paulo tem 5, podemos considerar 5 clubes grandes. De repente, em Minas, que tem só o Cruzeiro e o Atlético, você consiga fazer ter o mesmo peso. Mas aqui, por ser uma cidade, uma capital, mas de repente com um tamanho um pouco menor do que essas outras capitais, tu tem uma parte tradicional muito grande. Isso parte muito pro lado esportivo, né? E principalmente pro lado do tirar onda depois, né? Então, por isso o atleta tem que estar preparado. E tu sabe, Rodrigo, alguns clássicos que eu consegui assistir ao vivo, por exemplo, teve aquele dos 4x1 do Inter e os 5x0 do que o Grêmio fez na Arena do Campeonato. E México, eu me lembro, eu até na minha opinião, claro, teve outros fatores, né, Rodrigo, que eu não vou entrar em detalhes, mas acho que o jogo, Jadson, que começou a crise no Internacional foi aquele 5x0, né, do Clássico Grenal. O Grêmio também teve situações também que ele
estava bem em derrota em clássico. Então é assim que acontece para os dois lados, né, Rodrigo? Como diz, é o Grenal, a influência do clássico Grenal no cotidiano. Rodrigo, me diga uma coisa assim, quando tu atuava, como era o relacionamento, por exemplo, com o adversário? Vocês, no caso assim, vocês são amigos, assim, algum jogador que jogou contra do Inter, Grêmio, assim? Como é que eu particularmente sempre tive uma posição neutra em relação a estar falando na imprensa ou tentando motivar uma reação do adversário, né? Sim, então você nunca vai ver um vídeo meu falando falando alguma coisa para incentivar um clima, né? Sempre foi um jogador assim tranquilo, né? Eu me recordo das tuas entrevistas, nunca foi assim provocações. Exatamente, provocações. Então eu tenho muita simpatia de praticamente todo mundo, né? Claro que a gente não vai agradar a todos, né? Nem tô aqui para fazer isso. Mas a gente acaba conhecendo e tendo contato com várias pessoas que em campo são adversários, mas que no dia a dia acabam sendo amigos ou conhecidos, né? Ou até mesmo parceiros de negócio, então tranquilo. Eu quando jogava de forma amadora também acontecia casos assim de pessoas que a gente jogou contra, nós se tornamos amigos, né? Inclusive hoje a gente tem lá no Centro Esportivo, eu tenho uma equipe que joga toda semana, que é formada pelo o Schumacher, o Cassiano, que jogou comigo no Grêmio e depois jogou no mundo inteiro praticamente. O Yarley, que foi ídolo no Inter. Na base, né? Internacional, né? O Yarley, é isso, exatamente. O Caíco joga com a gente. Caíco é um grande amigo também. O Jax, às vezes que está... o técnico? Isso, às vezes ele consegue ir. O Índio. O Índio, eu vou trazer o Índio aqui, viu, o Índio? Bom, o Toledo, que jogou no Atlético de Madrid também, eu acho. O Guilherme Anello, que jogou no Inter, hoje trabalha comigo. O Marcelo Rosa, que jogou no Inter e que foi meu companheiro de equipe lá no Flamengo também. Entre outros tantos aí que a gente consegue... depois de ter encerrado a carreira há tantos anos aí, a gente consegue ter essa amizade. Isso é bom, né? E me diga uma coisa, Rodrigo, o fenômeno Novo Hamburgo, né? Hoje, infelizmente, o Novo Hamburgo está aí lutando para não cair. Me parece, Rodrigo, que desde aquela época que tu estava, o Novo Hamburgo veio sempre por esse projeto de vir para ser campeão, né? Assim, que a gente observava de longe, né? E depois conseguiu ano passado ser campeão. E como era no seu tempo, assim, quando tu teve a tua passagem no Novo Hamburgo? A gente montou uma equipe muito forte lá, a base começou em 2009, mas 2010 foi muito forte. O único problema dos clubes pequenos, né, salvo algumas exceções aí hoje, de repente o Brasil de Pelotas, que está conseguindo se manter na Série B, e é importante que se mantenha na Série B, até se estruturar bem para almejar alguma coisa na Série A, é a continuidade, é a gestão, né? Pra você ver como é que pode um clube ser campeão estadual no ano e fechar as portas no segundo semestre, né? Então, eu além de ter sido atleta do Novo Hamburgo, eu fui treinador do Sub-20 lá. Tu foi treinador do Sub-20. E a gente via nitidamente a questão da gestão, né? Que a gente sempre esbarrava em alguma coisa. Na continuidade é muito importante, né? Tu montar tu fazer um plano de investimento para uma competição só, né? O que acontece aí em centenas de equipes aí que só disputam o campeonato estadual no Brasil, né? Que às vezes não tem um calendário cheio, né? É essa continuidade. E tu sabe que tu citou o Brasil, acho que o Juventude também. Sim, o Juventude também tem uma base muito forte, né? Aham. O Caxias agora está voltando
os bons tempos do Caxias, se organizou, esperamos que o Caxias consiga entrar com uma Série C, né? Se classifica com uma Série C, uma Série C. Engraçado, é que o Rio Grande do Sul ele tem potencial muito grande para ter pelo menos 6, 7 equipes, verdade. Pelo menos em uma divisão do Campeonato Brasileiro. De repente até mais, entendeu? Você teve aí o São José, o Ipiranga de Erechim disputando a Copa do Brasil, né? Talvez eu tenha esquecido algum outro aí, o Brasil, o Juventude, o Caxias precisa ter uma representação maior também pela estrutura que tem. A cidade também, né, Rodrigo? Que é uma cidade industrial também. O próprio Novo Hamburgo em si também, pelo potencial que tem ali a região, né, econômica e tudo mais, né, a gente não sabe se tem um apoio, né, da comunidade ou né, mas o Rio Grande do Sul poderia ser bem mais representado o que acontece hoje com Santa Catarina. Santa Catarina, é verdade. Tá aí o Chapecoense, que estava já com tempo na Série A, tá aí sempre aí tá o Criciúma, tá Havaí. Havaí, né? Se eu me esqueci de algum clube aí, me recorde já, de repente. Então tá sempre aí. O Paraná também, né? Teve agora há pouco aí esse Cianorte aí lá do Paraná, que tá sempre disputando. Parece que é um time forte lá, eu acompanho o Campeonato Paranaense, assim, pelos resultados. É um time bastante forte lá. Eu não conheço a cidade, mas deve ser uma cidade muito economicamente. Eu estive lá em Londrina, Londrina que foi campeão aí da Primeira Liga ano passado. Isso. Rodrigo Mendes me diz uma coisa, o Grêmio. Vamos falar do time que tu atuou bastante tempo com a tua história. O Grêmio mantém a base, né? Praticamente mantém a base do que foi o ano passado e vai brigar para segurar o título da Libertadores, né? Em termos de retrospecto, historicamente, eu não sei qual foi o último clube que conseguiu ser bicampeão da Libertadores, né? Não sei se o Boca, eu acho que foi o Boca, né? Acho que foi o Boca. Mas são casos bem raros, né? Então, mas manter a base. Começou com um empate fora, né? O importante é vencer em casa essa primeira fase. E segue sempre como um dos favoritos, eu acho. E tu sabe, Rodrigo, o que me surpreendeu? Até eu estava nesse jogo da Recopa, o Grêmio teve muitas dificuldades. Esse futebol argentino, né? O futebol argentino está retomando, os clubes estão retomando, porque eles tiveram meio complicado financeiramente, né? O país passou por processo de recessão muito grande lá. A ex-presidente e tal. E os clubes estão se organizando. Eu vi esse Independiente aí, não é um mau time, não, Rodrigo. O time que o Grêmio teve muitas dificuldades. Mas falando em Grêmio, tu acha que essa mudança se vem da gestão do Grêmio ou o Renato também é uma peça fundamental, o Renato Portaluppi, nessa retomada do Grêmio no cenário internacional? Eu sempre acho que é um conjunto de fatores, né? Porque o futebol ele não é uma coisa só, né? Então é a gestão, é o comando técnico e são os atletas, é o grupo que está montado. Chegou a jogar com o Renato, né? Joguei. Jogou no Flamengo? 93 e 97, isso. 97 estava no Flamengo, mano? Sim. Tu jogou aqui então naquele jogo contra o Inter no Beira-Rio? Que jogou o Renato. A última vez que eu vi o Renato jogar com a camisa do Flamengo. Em 97 ele estava ali, né? Eu acho que foi o último. O Sá. O último grande jogo, Tu jogou aquele jogo, mano? Eu devo ter jogado ou participado. Já disse, por gentileza, estou fazendo um negócio com a nossa colega aí. Dê uma procuradinha pro Paulo Furtado, por gentileza. Campeonato Brasileiro de 97, Inter e Flamengo. Quero ver a escalação daquele time, ver se o Rodrigo Mendes estava lá. Que o Renato eu lembro desse jogo. Acho que foi 4-0, não me recordo, né? Eu também, dentro do jogo. Também não me recordo. Dentro do jogo foi 1-0. O Brasil, eu sei que eu estava nesse jogo. Isso eu lembro que eu estava nesse jogo. Vejo pra nós aí, Jadson. E me diga uma coisa, Rodrigo, nessa tua carreira
de vários clubes aí que tu passou. Qual foi assim, algum jogo que te chamou a atenção, os jogos que te chamaram a atenção, assim, que tu fica sempre na tua memória, assim? Sempre os clássicos, eu acho, as finais de campeonato também, as finais que eu tive a oportunidade de jogar, né? Como em 99 lá, o Campeonato Carioca, que eu fiz o gol do título, e depois na Mercosul também, no mesmo ano, fazendo gol nas finais, né? E os clássicos aqui também, com o Grêmio, um clássico com o River Plate, que a gente ganhou de 4-0 aqui no 4-0 ou 4-1, se não me engano, no Olímpico, que eu fiz gol também, e ali eu disparei na artilharia da Libertadores. Tu jogou com o Romário, né? Joguei também. E como é que era o Romário em campo? Ele era muito diferenciado. E ele, ali na área era com ele, né? Eu lembro. Eu não o conheço pessoalmente, Rodrigo. Até eu não infelizmente nunca cruzei com o Romário. Ele é muito baixinho, né? Mas ele tinha muita força, né? Força é a colocação muita dele. Explosão. Né? Conseguiu pegar o time ou Jadson? O Rodrigo jogou esse jogo? Provavelmente estava no banco. No banco de reserva? Isso. Só me diga quem era o time do titular do Flamengo, Jadson, por gentileza. Pode usar o microfone, por gentileza, para nós, por favor. Bom dia, primeiramente. O time titular do Flamengo era composto por Klemer no gol, Leandro, Juan, Fabiano, Gilberto, Jamir, Bruno Quadros, Iramildo, Lúcio, Renato Gaúcho e Sávio. Técnico era o Paulo Autório. O Klemer era o goleiro desse 4-0? Sim. Tu vê o Klemer chegou em 96 no Flamengo. No Inter não? Pode ver o Inter também. Só está o Inter. É o Celso Roth, técnico, eu lembro. Isso eu lembro. O técnico do Internacional era o Celso Roth. O goleiro do Internacional era o André. Isso. Enciso, Marcão, Regis, Espinola, Marcelo, Fernando. O Regis joga com a gente também, né? O Regis. Regis e o Vinícius. Os dois são todos técnicos, auxiliar técnico. Vocês não estão na atividade técnico, né? O Regis sim, o Vinícius não. Pode falar? Sandoval, Fabiano e... Começou a assumir a posição. Rodrigo, aquele clássico. Agora não me lembro se foi no Olímpico ou foi no Bernal, acho que foi no Olímpico. Que o Renan, o goleiro do Inter, ele deu um pontapé no estômago. Foi mim. Veja esse jogo aí, que ano foi? Foi 2008. 2008, o clássico Renal, Jadson, por gentileza, Campeonato Gaúcho, né? Não, era... Campeonato Gaúcho ou brasileiro? Eu não sei se era Sul-Americana já, ou era Campeonato Brasileiro. Ou era Campeonato Brasileiro, acho. Foi 1-0 pro Grêmio, né? Não, a gente tava perdendo o jogo e acabou aquilo ali que foi pênalti. De 2008. Isso, é isso aí. Olha esse jogo. Eu assisti pela televisão, era tu, Rodrigo, mas eu não me lembro. Sim. Mas veja, a gente tem que... Veja se chega essa parte aí, Jadson. Pra me ver a escalação desse time aí. Esse era o time que a gente disparou na liderança do campeonato, logo do início. E aí depois fomos superados pelo São Paulo ali na finaleira. Celso Roth. Celso Roth, o técnico do Inter. Era o Tite. Ficou com vice-campeonato. Sim. Aí era o Renan, o goleiro. Esse é o gol do Inter, será? Aqui é o Alex. O Alex. Vamos ver aqui. Quem que fez o gol? Foi o Inter ou não? Acho que foi. Pode mostrar para nós quem é que fez o gol. Vamos olhar aqui. Agora eu não sei quem é que cabeceou. Foi o Índio, né? Sim. O Índio. É o Índio, estava comemorando o Índio. O Índio, gente finíssimo o Índio. Eu encontrei com ele, Rodrigo, no jogo do D'Alessandro, que eu encontrei. Mas sabe, eu chegou a jogar com o Mauro Galvão, né? Jogando. Mas sabe, Rodrigo, eu fiquei impressionado positivamente a minha surpresa com o Mauro Galvão, com a idade que ele tem, fininho. Sempre foi. E tu olha pro Mauro Galvão, tu diz que ele tem 18 anos. É incrível, né? Isso é bonito ver o jogador, mesmo
Ah, esse lance aí. Ah, foi contigo, Rodrigo Mendes? Foi. Volta de novo, o Jadson. Esse lance aí. E foi o Bandeira que deu o pênalti, porque Exatamente. foi uma jogada tão boba, tão isolada que... Olha ali. Eu assisti pela televisão esse jogo, vamos ver. Uma bola que era... Ali. Foi alçada. Foi alçada. Ah, é o barbaridade. Ô, Renan. Até falei com ele lá também no jogo do D'Alessandro. Ah, mas nem precisa ter feito aquilo ali, um lance já desnecessário, né? Ele tava com a bola não dominada. Tá, eu só fiquei olhando pra ele. Mas por que fazer aquilo, tio? Não sei se ele achou que eu ia trombar com ele, alguma coisa assim, tentou se defender. Acho que tentou se proteger, aí tá bom. E o pior é que eu tive que sair do campo e eu ia bater o pênalti, né? Daí o juiz não deixou voltar. Aí o Roger bateu e empatamos o jogo. O Roger, o técnico? É o técnico hoje? Não, outro o Flores. Roger Flores. Comentarista da... que é do Fluminense. O Roger. Do Cruzeiro também, ele fez história no Cruzeiro. Do Cruzeiro. É verdade, já. Isso fez me... Quem era o árbitro que saiu dessa partida, hein? Eu não conheço esse árbitro. Eu nem lembro disso. Ele expulsou o Renato? Expulsou. Entrou o Kleber pra defender o pênalti, né? Isso. Tá certo. Nossa senhora do céu. Tá louco, tio. Tu vê que a gente tem que olhar bem os lances com calma. Na época eu não... Estádio lotado, né? Tava cheio. Tá muito bonito o estádio. Esse é no Olímpico ou era esse jogo? No Olímpico. Como é que é pra ti, assim... Pode falar aqui já. Como é que é a atmosfera pra ti, assim, jogar num Grenal, num Clássico lotado? Eu só sinto, assim, uma diferença grande porque... no momento que a gente vive agora, né? Porque eu cresci jogando Maracanã. Sempre torcida junta, né? Então a gente chegava no Maracanã, era 30, 60 mil para um lado, 650 mil para o outro. Né? E tu jogar com torcida única, às vezes, não é aquilo que te motiva muito mais, né? Mas por uma questão de segurança, vamos dizer assim... Esse dia foi só a torcida única do Grêmio? Não, eu acho que tinha a torcida do Inter também. A única coisa que eu sinto é essa diferença. Acho que... Mas o problema hoje que a gente vê é cultural, né? Tu vê as confusões que deu lá nesse final de semana também com a torcida do Santos e Corinthians, né? Se não me engano. Não dá nem pra falar que esse pessoal é torcedor, né? O pessoal vai pra brigar, vai pra matar. Como é que tu consegue ser capaz de matar uma pessoa paulada, o cara deitado no chão? É uma coisa mais covarde que existe. Então... E teve um lance, Rodrigo, até teve umas meninas aqui. Oi? Temos aqui a escalação dos dois times. Pode, por gentileza, já, pode falar. O Grêmio estava no esquema 3-5-2, com Vitor no gol, Pereira zagueiro, Léo zagueiro, Rodrigo Mendes entrou no lugar do Léo, Paulo Sérgio, William Magrão, Rafael Carioca, Roger, Helder e Pereira. O Pereira, tá vendo? Era o Silas. E do Internacional 4. O técnico é o Celso Roth. Não, pegou errado, hein, Jadson? Técnico Silas, não? 2008 era o Celso Roth. Eu acho que eles erraram. Era brasileiro esse jogo, não era? Sim. Isso. Olímpico, 6/10. Acho que eles escreveram errado. Escreveram errado, acho que era o Celso Roth mesmo. Era o Roth e o Tite no Inter, né? No Inter. Tá 1-0, vê se é 1-1 aí que tá aí. Não placaram. No mesmo dia que eu peguei no YouTube, tá. Tô errado. Então deve ter sido no nome. Eu fiz tudo errado. Globo Esporte, Olímpico, no domingo, 6h10 da tarde. Isso, vai ser, eu assisti inclusive num bar de um amigo meu que não tinha televisão aberta. Falhas do Globo Esporte. Até nesse bar que eu tava foi uma loucura. Numa mesa tinha os gremistas, mas os colorados. Sabe onde é que eu tava, Jadson? No meio, né? Eu não tô torcendo pro time, né? Não torço pra ninguém. E daí, Jadson, quem era a escalação do Inter aí pra nós? O Internacional era Rodrigo Lopes, que saiu pra entrada do Klemer. O Whindersson. Não, o Renan era o goleiro. Pois é. Mas é isso, o Renan foi expulso. Daí tirou o Ricardo Lopes pra entrar o Klemer. Ele tirou o Ricardo. Tá certo. Sorondo, zagueiro. Nossa, Índio, Sorondo. Marcão, Edinho, Magrão, Guinha Azul, Alex, Tyson. Esse foi praticamente o time campeão da Libertadores, eu acho, né? Que ano foi esse que eu não me recordo? 2008? 2008. Tá certo. É tanto jogo, Rodrigo, que a gente às vezes
às vezes não guarda direito. Foi bom o Jadson ter recuperado aí essas... Mas tem um erro dele aqui embaixo, eles botam, ó, hoje decidiu mexer no esquema. Ah, depois eles corrigem ali, né? Então eles erraram ali, corrigiram depois. Me diga uma coisa, Rodrigo, e no Flamengo? Como é que é aquela torcida do Flamengo lá dentro? Por exemplo, tu tá ainda no Maracanã, de arrepiar, né? Eu infelizmente não tive no Maracanã, nunca assim, vi o Flamengo jogar lá dentro, né? Já vi o Flamengo aqui em Porto Alegre, lá eu não cheguei a ver. Mas é de arrepiar, né? Eu que fui criado nas categorias de base do Flamengo, né? E cresci ali dentro e tive a oportunidade de aprender toda, né, e de viver toda a euforia e a força da torcida do Flamengo. Eu posso te dizer com um pouco de propriedade que é algo assim bem diferente, né? Uma pressão muito grande, mas também é a coisa mais linda que existe, né? E tu vê o Maracanã lotado com mais de 100 mil pessoas, é uma coisa que a gente não consegue ver hoje mais, né? Por causa da redução dos estádios e tudo mais. Então eu fico feliz de ter vivido essa época aí e poder ter sido até mesmo protagonista em algumas partidas de partidas importantes, né? Com esse nível de público. Então fico guardado na memória esses momentos felizes. E tu jogou com grandes jogadores, né, Rodrigo, ali no Flamengo, Tu chegou a jogar com o Zico, não, né? Cheguei a pegar o finalzinho da carreira do Júnior. Do Zico? O Zico não. Trabalhei com o Zico no Kashima Antlers lá, que ele me levou pro Japão depois. Ele foi teu técnico. Eu até conheci o Zico nesse jogo do D'Alessandro. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas vi ele jogar aí, não ao vivo, infelizmente, mas pela televisão a gente via muito o Zico. Aquele time do Flamengo, né, Rodrigo? Que agora o Carpegiani voltou, que foi campeão mundial em 91, acho que foi. 91, minha cabeça tá meio ruim agora. Foi 81. 81, desculpa, 81. Nunca mais o Flamengo vai repetir aquele time, né? Era Nunes, era Júnior, Zico. Poxa, o Fijó. Adílio, Andrade. O Fijó era o goleiro, né? Teve o Raul Plasma, falecido, que era goleiro, mas também acho que foi o Fijó, acho que. O Jadson, por gentileza. Acho que era o Raul. Dá uma pausinha no trabalho da nossa colega aí. Dá uma olhadinha no Flamengo de 1981. O Raul Plasma está trabalhando na Atlética. Quem faleceu foi o Raul Quadros. Tu vê só esbolado. E o Raul Quadros Eu veio matando o Raul Plasma. O Raul Quadros é amigo pai do Bruno Quadros, que jogou comigo no Flamengo. Então eu conheci ele, são meus amigos. O Raul Plasma, falecido aqui, eu olhei. O Raul do Flamengo. E até eu comentei aqui com alguém aqui, que até confirmou. Até a pessoa me tu vê só, né? Não, o Plasma tá vivo. Eu gostava dele como goleiro, gosto dele quando ele jogava no gol. Ele era comentarista, né? Sim. Achou eu? Aqui é Flamengo 1971. Procurar isso aqui. A escalação do Flamengo para nós. A escalação do Flamengo, por gentileza. E me diga uma coisa, Rodrigo, o que tá achando desse campeonato gaúcho aí? Aí estamos vendo aí o Caxias retomando. O ano passado já fez uma boa campanha, saiu por detalhes com o Internacional, né? Foram detalhes que poderia ter feito a final do Gaúchão. Eu achei o ano passado mais equilibrado do que esse ano. Porém, não tenho acompanhado muito também. Eu acho que eu vejo mais um jogo ou outro do Grêmio ou do Inter e não tenho acompanhado muito as outras partidas, então... E eu pela profissão, né, Rodrigo, a gente não acompanha aí o Campeonato Gaúcho, mas eu estou muito decepcionado aí, esperava mais o Novo Hamburgo, viu? O Juventude me decepcionou também, eu achei até que o Juventude fez uma boa Série B ano passado. Sim, chegou a liderar, né? Achei que o Juventude vinha forte. Pode pedir a escalação. O Flamengo de 81. O Flamengo de 1971, que era composto com o Raul, goleiro. Na defesa tinha Moser, Marinho, Leandro e Júnior. No meio campo,
Dois volantes eram o Andrade e o Adílio. Isso. Mais na frente, Tita e Zico. E de atacantes era o Nuno e o Lico. Eu conheci o Tita, ele era técnico do Caxias. Até esse que fazer tá de técnico, ele nunca mais de falar. Não sei também, eu acho que não. Aí eu residia em Vacaria na época, aí tinha um jogo Glória e nem sei quem lá. Aí eu tô na portaria, Jadson, chegando. Aí quando eu vejo aquele cara com sotaque carioca, eu olhei. Era o Tita, eu cansei de ver o Tita jogar lá no Flamengo. Pra mim foi uma honra ter isso, o Tita é um grande jogador. Eu não cheguei a ver ele jogar, infelizmente, ao vivo, né? Vi mais pela televisão, mas eu cheguei a conversar com o Tita, aí fez parte daquele grande time do Flamengo lá de 81, foi campeão mundial. E voltando ao gauchão, então, se tu acha que não tá como estava ano passado, Rodrigo? Eu assim, eu não tenho eu não consigo ver uma atratividade tão grande principalmente para Grêmio e Inter estar jogando o Campeonato Gaúcho, né? Apesar de considerar importante a competição em termos de tradicional, de cultura, mas o problema é, se tu vê a parte comercial do negócio, é complicado, até mesmo para a federação, né? Manter o campeonato. Então, é claro que eu, infelizmente, eu vou acompanhar mais as finais e as fases finais do campeonato. Será que não seria interessante, né, Rodrigo, fazer um campeonato envolvendo aí, não vou dizer São Paulo, né, que já é um outro nível, se reunisse aí, Paraná, Santa Catarina e se fizesse A gente já teve esse formato, né? Hoje ainda se joga a Copa Nordeste nesse formato. Antigamente a gente tinha a Sul Minas, a Rio São Paulo e a Copa lá no Nordeste, né? Acho que retomasse, porque ia ficar mais atrativo, né? Faz não sei, tem gente mais capacitada que eu para fazer isso, né? Mas acho que poderia disputar um Campeonato Gaúcho entre as equipes teoricamente menores, né? Aí poderia juntar as que são da divisão de acesso, né? Com as da primeira divisão, né? As campeãs jogariam, as campeãs, ou sei lá, não define quantas poderiam jogar a Copa Sul Minas, né? Eu acho que isso aí seria interessante. Eu até acho, Rodrigo, que tu chegou a pegar esse formato. Eu joguei a Sul Minas. E que eu me recordo, Rodrigo, esse Guarani de Venâncio Aires se classificou, o Pelotas, infelizmente estamos de inundação, o Pelotas chegou a jogar com o Cruzeiro, eles fizeram uma na época, eu não me lembro, era Minas, era a Copa Sul Minas. Sul Minas. Vocês foram campeão, não foram, nesse ano? Sim, acho que foi em 99. Contra o Paraná, não foi? Isso. O seu técnico, o Celso Rotti, né? Uhum. Isso eu lembro. Porque eu me lembro que o Pelotas, o Jadson, por gentileza, me recupere a Copa Sul Minas de 98. Acho que foi 99. 99, desculpe, perdoe. 99. Tu tenta ver pra mim os times que participaram daquela Copa. Porque eu tenho a impressão que o Pelotas chegou a jogar lá em Belo Horizonte com o Cruzeiro. Até foi meio goleado lá pelo Cruzeiro, tomou uns 5-0, se não falha a memória. Não quero fazer injustiça do placar aqui. Porque eu me lembro que aí o Grêmio foi campeão. Eu não chegou a fazer um gol, Rodrigo, nesse jogo. Não, eu não estava mais no Grêmio. Você não tava eu estava no Flamengo. Jogou com o Ronaldinho Gaúcho? Sim. 2000 a 2001, né? No Grêmio aqui? Em 98 também ele já estava no profissional, subia e descia, assim, já. Quando estava naquele time de 98, não estava mais. Estava aqui em 98. Que o Inter saiu perdendo um clássico. Desculpe. Ganhou, eram 3 clássicos. Por gentileza, já quem é os times que estavam na área? Pode falar aqui no microfone para nossos ouvintes. Os times participantes da Copa Sul Minas de 1999 era o grupo A, era composto por Curitiba, Grêmio, Criciúma e Tubarão. Tá. O grupo B composto por Internacional, Paraná, Caxias e Figueirense. E o grupo C, Atlético Paranaense, Juventude, Avaí e Grêmio de Maringá. Mas não tem mais grupo ali? Não, era 3 grupos. Mas o Pelotas jogou essa Copa, só que eu não me recordo que ano foi, mas o Pelotas jogou. O troféu da Copa Sul Minas de E quem foi o campeão? Foi o Grêmio, né? Foi o Grêmio. Tá. O Grêmio que no grupo A passou em segundo, atrás do Curitiba.
Tá, mas depois ele fez a final com o Paraná, se não vai memória, olha aí, A final do Paraná foi 2x1 pro Grêmio, Adinaldo e Macedo, e o gol feito pelo Paraná foi do Lúcio Flávio. Tu tava nesse time? Não, em 99 não, tava em 98. Tava em 98. Tá, me diga uma coisa que você estava falando ali, Rodrigo, era sobre. Me diga uma coisa, Rodrigo, tu foi campeão gaúcho que ano? 96 e 2001. Ah, 2001. Era o Tite, né? Isso. Era o Tite. Filipão em 96 e em 2001 o Tite. Ah, tu tava no time do Filipão também, grande time. 96. O Derlei no gol. Era o Jardel, não? Jardel, Paulo Nunes, Carlos Miguel, Goiano, Dinho, Adilson, Rivarola, Arce, Roger. Tu teve na final do Mundial lá com a Jaque? Não, foi em 96 eu vim. Minha primeira passagem foi em 96. 95 eu não tava. Ah, foi em 95, né? Ah, Final com a Ajax foi em 95. Ah, tá certo, foi em 90, eu achei que foi assim em 96, tá certo, foi. Tu veio mais gente lá do Flamengo na época? Quando eu vim, só veio eu. Depois que jogaram comigo, veio o Fábio Baiano, né? Que somos da mesma geração ali do Flamengo. Ah, tá. Achou aí, gente? Eu entrei na página do Wikipedia sobre o Rodrigo Mendes. Ah, tá. Pra gente confirmar os clubes direitinho. Ah, tá. Alguma coisa. É só assessoria que alimenta aí, Rodrigo? Não. Às vezes sim, às vezes é o próprio público, né? Porque é a página aberta, né? Pra edição. É editável, inclusive tá aqui que isso. ainda está jogando no Nivoti ainda. Pois é. Ah, tá, tu jogou no Infantil? Não, eu fui treinador lá. Ali, ó, clube atual. Ah, então tu foi treinador lá. Eu olhei aqui de manhã. Até disse, É que a paralela à faculdade fiz todos os cursos da CBF lá de treinador, né? Então eu tenho até licença própria. tu é treinador, Rodrigo? Não investi na carreira de treinador, vamos dizer assim, né? Eu acabei seguindo aí a parte de empreendedorismo, né? E construir o centro esportivo. Por exemplo, Rodrigo, se um clube do interior quer te contratar como gerente, tu assume como gerente? Eu teria capacidade, sim. Até porque eu fiz administração e especialização em gestão de esporte. Olha aí os clubes do nosso interior, ó, precisa de um gerente aí, um cara qualificadíssimo, o Rodrigo Mendes, tá aí, ó. Não é porque os clubes não. Sabe, Rodrigo, que eu sou a gente veio do interior, vivi um pouco esse futebol do interior. E tá aí um exemplo dos clubes que estão crescendo, né? O Brasil, o próprio Caxias. Apesar que o Juventude não está bem no Campeonato Gaúcho, mas o Juventude vem fazendo um trabalho de base e vem conseguindo vender jogadores, né? Então fez vários negócios bons. Uhum. Os jogadores estão aí, né? Reconhecido aí, o Ramiro. Vai me estando mais aí, o que tu lembrar depois, já, o Ramiro. O Bressan veio junto com o Ramiro o Bressan, teve outro menino lá que é lateral esquerdo, tá lá jogando o Alex Telles, isso, bom jogador, né, Rodrigo? Isso. Esse Klaus aí que tá no Internacional. Teve aquele outro menino centroavante que fez o gol no Grenal do ano passado. O Brenner, isso. Então o Juventude tem que ser. Ele tá no Botafogo agora. Tá no Botafogo, né? Ele jogou o último clássico do ano passado, eu tava nesse clássico e fez um gol no Grenal. E me diga uma coisa, Rodrigo, e essa tua passagem assim no Grêmio, no Flamengo, toda essa tua história de vida, assim, e o que assim que te marcou mais? O clube que tu assim, vamos dizer, não digo que tu torça, não é isso, mas aquele clube que marca na vida. Então, eu sei que até o gerente do Juventude, o Flávio Campos, que até o Flávio Campos, ele era do São Paulo. Uhum. Você jogou com Raiz, não fala a memória, eu tentei conversar uma hora com o Flávio Campos e perguntar, mas até que jogou com Raiz naquele time, eu não me recordo. E o time dele, assim, que ele gosta, até tanto é que ele tá lá trabalhando, é o Juventude. Uhum. Eu acho que todos marcam, né? Desde a minha saída lá de Uberaba, lá, o Nacional de Uberaba, onde eu passei 4 anos, né? Que foi o início da minha base lá. Passando 10 anos pelo Flamengo, depois
Fui pro Caximantes, onde eu fui lá campeão também, marquei uma história muito bonita lá. O Grêmio, 5 passagens, foram quase 5 anos aí de história dentro do Grêmio, entre indas e vindas. Fiquei 4 anos lá no Catar também, tive uma história muito bonita lá. Um ano que eu passei lá no Alain, fiz uma história que hoje ninguém consegue reescrever ela, porque desde quando a gente foi campeão lá em 2003, eles não conseguiram montar outra equipe que fosse campeã da Ásia, né? Então... E até mesmo Novo Hamburgo, Fortaleza também, que eu fui campeão cearense. Eu fui muito feliz em praticamente todos os clubes, né? Então, estou bem feliz em relação a isso. Antes de acabar, porque o Rodrigo sai às 11h30, gostaria de fazer 3 perguntas, 4 talvez. Chegou a jogar com o Ronaldinho em 2000 pelo Grêmio, né? Sim. Qual jogador foi o melhor tu já viu jogar assim, que tu jogou do teu lado assim, que tu sentiu que esse é bom mesmo? Cara, eu tive a oportunidade de jogar com os caras que escreveram história. Por exemplo, eu tive na seleção brasileira em 93 e o ataque era eu, o Ronaldo Fenômeno e o Reinaldo, aquele do Atlético Mineiro. E o Ronaldo se transformou no Real Fenômeno, né? Tive a oportunidade de jogar com o Júnior no Flamengo, que foi um baita profissional, um craque, né? Com o Romário, até com o Renato Gaúcho, com o Edmundo, com o Sávio. No Grêmio com o Ronaldinho Gaúcho, que foi espetacular, foi mágico. E deixa eu ver se joguei com muita gente boa, então... Muita gente que foi diferenciada. O Tinga jogou aqui, né? O Tinga é um grande amigo, mas eu acho que o Tinga não tá nesse nível desse pessoal aí que eu falei. É que eu vi aqui, não. Tinga foi um craque, mas não foi E qual foi, assim, uma história legal pra acabar antes de ir embora, assim? Qual foi o goleiro e o zagueiro, assim, um dos dois que tu chegou e enfrentou, assim, que tu viu que o cara era complicado mesmo? Cita um pra gente, assim. Eu enfrentei o Dida umas vezes e era sempre complicado fazer gol nele, cara, mas eu consegui. O Dida era complicado. E zagueiro na minha época era complicado, cara. Hoje a gente fala lá no centro esportivo, às vezes, lá o Indy tá lá sempre. E Indy era sempre uma briga jogar contra ele, cara. A gente sempre discutia, sempre brigava. Mas tinha muita gente complicada. Tinha o Clebão no Palmeiras, tinha o Júnior Baiano. Tinha uma série de zagueiros que era bem complicado. O Clebão eu lembro. Rodrigo, infelizmente a gente tem que terminar, tem que ter um compromisso. Nós vamos continuar depois dos 30 minutos aí com o nosso programa. Muito obrigado, até com as tuas considerações finais. Para mim foi um prazer estar te entrevistando aqui e te vi jogar, e foi para nós um presente para vocês do Grêmio aí, ó. Do Grêmio. Eu que agradeço, Paulo. Eu queria deixar aqui também o nosso contato lá no Centro Esportivo, tanto para locações, né? Nós temos ali o telefone de contato, que é o 051 9950 78222, ou esse aí, telefone WhatsApp, né? E pelo site também você pode marcar lá, usar a nossa plataforma Web Quadras lá e marcar com desconto também. No site é www.rodrigomendes.esp.br, rodrigomendes.esp.br. Estamos aí agora, a gente vai começar acabamos de fechar aí parceria com as escolas conveniadas do Grêmio. Vamos estar montando uma escola referência ali na Zona Norte agora. Então, criançada ali, os pais também da Zona Norte, de toda Porto Alegre, saber que agora a gente tem um outro polo também, tão grande quanto o ali do Cristal, né? Que a gente vai conseguir receber bastante gente lá. Tá bom? Eu que agradeço aí aos ouvintes, as perguntas também. Então, foi um prazer. Rodrigo Mendes teve que dar um intervalinho. Nós já voltamos com a finaleira do nosso programa.